Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, Dinara Souza, da Clínica de Terapia Ocupacional, Making Sense, e eu tô aqui hoje para a gente conversar sobre um tema que a gente pode enquadrar nos comportamentos repetitivos, nas estereotipias. Hoje eu tô aqui para a gente refletir sobre. Não é um vídeo com dicas e nem ensinando estratégias sensoriais, mas sim um vídeo para a gente pensar. E para começar esse vídeo, eu gostaria de ler uma frase que me é muito querida, de uma personagem, de uma personalidade, de uma pessoa muito querida, muito especial na minha vida. Eu aprendi muito com ela e aprendo até hoje. É uma frase da Frida, aquela artista mexicana, que diz o seguinte: não quero que pense como eu, só quero que pense. Eu acho que essa frase, ela resume um pouco do meu objetivo aqui com vocês hoje. Eu não venho trazer verdades absolutas, certezas, maior evidência científica, não. Eu só quero apresentar para vocês um ponto de vista, tá? Uma referência apenas diante de inúmeras que nós temos atualmente aí no meio acadêmico e no meio científico, para falar sobre os comportamentos repetitivos. Por que é que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes pulam tanto? Por que é que eles pulam? Por que é que eles fazem os tremeliques? Por que que eles fazem aqueles movimentos com as mãozinhas, né? O flapping? Por que que eles fazem essas estereotipias? Eu vou responder para vocês do ponto de vista do processamento sensorial, que para mim é o que faz mais sentido, é o que eu gosto mais e é o que me traz respostas mais coesas e mais significativas. Poderia falar para vocês através de inúmeros pontos de vista. Eu poderia falar sobre esse tema com vocês e convidar outros profissionais para a gente conversar sobre esse tema, profissionais de diversas abordagens. Cada um olha para esse fenômeno através de uma perspectiva. Eu vou falar acerca do processamento sensorial. Nós sabemos que 96% das crianças que estão no espectro do autismo apresentam dificuldades no processamento sensorial delas. Mas elas não são as únicas que apresentam disfunções no processamento sensorial. A gente já conversou sobre isso em outros vídeos, eu já falei sobre isso, que nós temos essas alterações de processamento sensorial em vários outros transtornos do neurodesenvolvimento e demais deficiências, assim como nós também temos alterações de processamento sensorial em crianças neurotípicas, tá? Mas as crianças com autismo, 96% delas apresentam um processamento sensorial inadequado, um processamento sensorial ineficiente, com algum tipo de problema em algum dos sentidos, ou vários, ou todos os sentidos, tá? Que é o que a gente chama de alteração na modulação, na filtragem da quantidade de estímulo que chega no cérebro dessas crianças. O perfil sensorial das crianças com autismo tem uma predisposição a ter mais alteração na modulação, que a gente chama de hipersensibilidade. Então, eles costumam ser mais sensíveis do que a maioria das pessoas. E essa hipersensibilidade, muitas vezes, gera no cérebro dessas crianças sobrecarga sensorial. Então, quando a criança produz algum tipo de movimento, principalmente o pulinho, que é a contração muscular, esse tipo de comportamento costuma gerar no cérebro uma quantidade significativa de estímulo sensorial proprioceptivo. E esse estímulo sensorial proprioceptivo, ele ajuda o cérebro a se organizar. Ele ajuda o cérebro a aliviar a sobrecarga sensorial e a se autorregular. Então a gente pode pensar que esses pulinhos, que esses comportamentos repetitivos relacionados a movimento, a fazer força e tal,
são comportamentos que aparecem, mas que por trás deles tem uma estimulação sensorial que é para ajudar o cérebro a tentar se organizar, a tentar se regular. A gente tem que lembrar que essas crianças, na verdade, esse tipo de comportamento é uma resposta adaptativa do cérebro dessas crianças em tentar lidar com a sobrecarga. Porque essa sobrecarga sensorial, muitas vezes, ela é relatada pelas pessoas que estão vivendo-as como algo doloroso, como algo angustiante, desesperador, algo difícil de se sentir e de viver. Então, é quase que instintivo você tentar buscar alguma forma para aliviar esse desconforto. E, em meio a inúmeras tentativas e erros, o cérebro acabou achando este caminho, que foi o dos movimentos estereotipados, os pulinhos, né, o balançar das mãos, para tentar organizar-se e diminuir essa sobrecarga. Qual é a grande missão do terapeuta ocupacional diante de tudo isso? Não é fazer com que isso desapareça da vida da criança, não é fazer com que a criança pare de pular ou de produzir esse movimento estereotipado, esse movimento repetitivo que ela faz, tá? Mas a nossa missão, nosso objetivo é oferecer uma diversidade de estratégias sensoriais, de estímulos sensoriais para a criança, e isso vai gerando no cérebro, vai pareando no cérebro da criança com sensações positivas, com brincadeiras agradáveis e, consequentemente, também vai acalmando este cérebro. Então, a nossa missão é oferecer, é apresentar para o cérebro várias outras possibilidades de estimulações também sensoriais que possa ocupar o lugar desse comportamento que a criança desenvolveu sozinha, tá? Na maioria das vezes, ao longo do tempo, ao longo do tratamento, a gente vai conseguindo substituir. Mas isso não tem cura. As alterações de processamento sensorial não têm cura. Então, significa que para sempre essa criança, esse adolescente, jovem, esta pessoa, precisará de uma certa dose de estimulação sensorial para conseguir equilibrar e organizar esse cérebro que vai se desregular com muita facilidade. O que acontece é que conforme a criança vai se desenvolvendo, quando ela adquire linguagem e comunicação, ela começa a falar e ela começa a contar pra gente que tá difícil, que tá angustiante, que às vezes ela tá sentindo dor, que isso é desconfortável. E só o fato da criança falar sobre isso já ajuda o cérebro a se calibrar e a se regular, ok? Então, ou seja, o objetivo do terapeuta ocupacional não é retirar esses pulinhos, bloquear os pulinhos, redirecionar esses movimentos repetitivos, mas sim oferecer outras possibilidades. Às vezes, as crianças migram, né? Elas desenvolvem, até chegar na aquisição da linguagem, elas vão mudando de buscas sensoriais, tá? Mas, em alguns casos, que é muito curioso, a criança simplesmente se nega. Ela não quer deixar de produzir aquelas estereotipias. Elas se negam, elas não aceitam. Elas experimentam, elas vivem experiências sensoriais tão organizadoras quanto, mas elas se negam a deixar de pular e a deixar de fazer esses movimentos repetitivos. Até hoje eu não consegui descobrir o porquê. Na literatura, eles não relatam, não há nenhuma evidência, nenhuma pesquisa dizendo por que essas crianças se negam a deixar de fazer isso. Mas eu tenho um palpite. Eu acho que isso pode ter a ver com a personalidade desse indivíduo, com a sua subjetividade, né, que faz dele um ser único, e as relações que são estabelecidas com essa pessoa em torno desse tema
comportamento repetitivo, tá? Mas eu trago para vocês hoje, além desse esclarecimento, para quem não sabia, né, acerca das buscas sensoriais, para que serve, eu trago um questionamento que para mim é muito caro, é muito precioso. O porquê que eu me incomodo tanto assim com os pulinhos do meu filho, da minha filha, do meu aluno, do meu sobrinho, do meu cliente, do meu paciente? Por que eu me incomodo tanto com isso? Por que eu me incomodo tanto quando eu vejo uma criança produzir um movimento repetitivo, estereotipia? A ponto, eu já ouvi relatos de famílias que me questionaram: mas por que é que ele pula tanto assim? Quando é que ele vai parar de pular? Quando é que vai passar essa fase dele pular? Por que pula tanto assim? O que eu faço para ele parar de pular? E eu pergunto: por que incomoda tanto assim que essas pessoas tenham essas buscas sensoriais? Sendo que eu tô falando para vocês que muitas vezes é uma resposta adaptativa do cérebro, ou seja, o cérebro faz isso e gera tal comportamento para conseguir se equilibrar, para conseguir se autorregular, se organizar. E não que ele faça isso para provocar e para irritar alguma pessoa. Teve uma vez uma mãe que me falou assim: Dinara, eu tenho certeza que a minha filha faz isso para me irritar. Talvez sim. Se a gente for olhar pela perspectiva do comportamento, por uma perspectiva comportamental, pode ser sim que essa criança tenha começado com esse tipo de busca sensorial para se autorregular, para se organizar, né, sensorialmente, mas ela percebeu que de alguma forma ela impactava, ela tinha algum ganho com isso, ela tinha a atenção da mãe, ou ela irritava a mãe mesmo. Pode ser que sim, né? Cada caso é um caso, tem que ser analisado e investigado de uma forma muito especial e muito individual. Então o desafio hoje não é entender por que eles pulam tanto, isso a gente já tem uma pista, mas eu convido vocês a olharem para vocês mesmos e pensarem e tentarem entender o porquê é que essa produção de estereotipia me incomoda tanto, me irrita tanto. Teve uma vez, eu vivi uma experiência com uma mãe que me é muito querida. Nós não trabalhamos mais juntas porque a criança já recebeu alta. Mas ela me disse uma vez uma das coisas mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Ela tem um filho, o filho dela é autista. E teve uma época que a gente costumava dizer, a gente ouvia, né, muitas pessoas falarem que a criança com autismo estava dentro da caixa. Que as crianças com autismo viviam dentro de caixas. E uma vez essa mãe virou para mim e falou assim: sabe, Dinara, eu vou passar minha vida inteira lutando e batalhando para deixar a tampa da caixa aberta. Eu só quero que a tampa da caixa dele esteja aberta. Isso foi muito, muito significativo para mim. Ela não queria tirar o filho da caixa. Ela só queria que a caixa ficasse aberta, que a tampa ficasse aberta. E é isso. Eu convido vocês a pensarem por que isso incomoda tanto e convido vocês a responderem para vocês mesmos. O que vocês querem? Tirar da caixa ou deixar a tampa aberta? Fica aí a reflexão. Até a próxima. Um beijo.